ser transmitido nos nossos canais Spotify, Deezer, Sócios do Lixo. Então, vai começar agora o nosso podcast. Fala, galera! Bem-vindo a mais um podcast Sócios do Lixo. E hoje a gente está com um convidado que é lá de Porto Alegre, ativista ambiental, Jota. Mas antes disso, eu vou chamar o meu amigo, sócio do lixo, Cláudio Paixão. Claudinho, qual a sua expectativa para essa conversa? Fala pessoal, tudo bem? Fala Bruno. Rapaz, eu tô ansioso para essa conversa, porque o Jota é um cara muito inteligente, as pessoas que seguem lá, vou até já recomendar o canal dele, Siga o Nego. Cara, só postagem inteligente, e ele é um ativista ambiental totalmente fora daquele padrão que você imagina. Você imagina um ativista ambiental, aquele cara que está lá abraçando árvore, dizendo que não pode desmatar, que desenvolvimento econômico é errado. Esse é o padrão, pelo menos, que eu tenho. Então, Jota, se você pudesse se apresentar e falar se você se considera também um ativista um ativista ambiental fora do padrão. Alô, comunidade! Muito boa! Muito obrigado pelo convite, Bruno, Claudinho. Fico muito feliz de estar aqui participando do podcast com vocês. Eu que já sou um apaixonado por podcasts sobre a questão ambiental, tenho certeza que vocês contribuem muito com esse trabalho, oferecendo todo o serviço do software. Bom, sou de Porto Alegre, sou ativista ambiental já faz alguns anos. Decidi entrar para esse campo justamente para disputar uma narrativa que é criada, né? Eu sempre digo que a questão ambiental ela não pode ficar à mercê de cooptações políticas ou de grupos ideológicos. Ela é a principal vantagem comparativa do Brasil perante outros países, né? Não somente na questão do comércio, mas também na questão do turismo e também na questão de projeto estratégico de futuro, né, das próximas gerações. E vim para contribuir com o debate. Me considero um ativista muito próximo do pensamento liberal e vejo que muitas vezes aquelas pessoas que estão ligadas ao meu grupo de pensamento deixam a questão ambiental de lado e acaba deixando um setor extremamente importante para o nosso desenvolvimento refém de grupos que, de certa forma, engavetam ou tratam a questão ambiental com tamanha irresponsabilidade, né? Então, eu acredito que eu posso contribuir muito para esse debate ainda. Perfeito, Jota. Então, basicamente, né, Jota, hoje a gente vive a era da informação, principalmente. Então, as pessoas, elas têm muita informação, só que a gente sempre fala, cara, quem é que é o cara que detém conhecimento hoje é o cara que faz a pergunta certa, né? Porque hoje a gente tem um Google aí, se a gente fizer a pergunta correta, a gente consegue achar aquilo que a gente quer. Mas a gente vê mesmo, né, Jota, eu acho que é exatamente isso que você falou, muita gente passando uma informação que não é muito real, vamos colocar assim, dos dois lados, né? Tanto que não existe o aquecimento do nosso planeta e quanto algumas iniciativas que são praticamente utópicas que a gente não consegue alcançar hoje na nossa realidade, né? Aí, né, você tem alguma coisa, Claudinho, para complementar esse tempo que a gente vive hoje, né? Essas informações são um pouco cruzadas. O que você acha disso? Justamente o tema do nosso podcast de hoje, né? Que é proteção ambiental ou desenvolvimento econômico. Então, eu vejo isso aí que você falou mesmo. Algumas pessoas passam a informação de que a proteção ambiental não pode, não dá para ser conciliada com o desenvolvimento econômico, e outras já passam o contrário, de que o meio ambiente, isso daí, mudança climática não existe, isso daí é balela. E eu queria ver a opinião do Jota, o que ele acha sobre isso. É bem aquilo que nós estávamos comentando na questão anterior, né? Nós temos hoje a questão ambiental totalmente ideologizada, quando na verdade ela é uma questão muito mais técnica, né? Nós temos que olhar os exemplos de outros países que, de certa forma, possuíram uma construção histórica muito semelhante à nossa, ou atualmente exercem uma influência de mercado próxima daquela exercida pelo Brasil. Eu sempre busco trazer a Austrália, né, que é um país que buscou conciliar
esse potencial agro de forma muito forte, mas mesmo assim conseguiu em desenvolvimento humano muito poderosos e muito significativos no cenário mundial. Mas também nós temos exemplos extremamente negativos vindo de experiências de regimes totalitários, que muitas vezes está muito mais próximo da discussão central da pauta ambiental do que nos países com regimes de economia mais pró-mercado, economia mais aberta, que estão mais dispostas a realmente estabelecer relações comerciais de forma mais ampla, né? Aqui no Brasil nós temos uma discussão que gira em torno entre ambientalistas e ruralistas, por exemplo. O setor agro é um dos principais setores quando se trata em economia, né? Nós vemos agora diante do terrível cenário de desastre econômico devido à Covid, que o setor agro foi um dos poucos setores que conseguiram se salvar, né? O setor agro representa hoje, a partir de entre 20% a 25% do nosso PIB, né? Então é um setor extremamente importante para o nosso desenvolvimento, que acaba, de certa forma, cometendo o grande equívoco que nós não podemos aceitar, de acreditar que mudanças climáticas, que a agenda ambiental não é importante para o nosso desenvolvimento. Quando, na verdade, agora saiu o relatório do IPCC na semana passada e deixa claramente uma questão inerente ao desenvolvimento econômico, a preservação ambiental. Não somente o boicote, que nós já enfrentamos a nível internacional, mas também pelos efeitos da mudança climática a médio prazo. Não precisa nem imaginar que é algo muito do futuro, né? Nós mesmos já estamos vivendo essa situação e vamos ver o agravamento dela. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que para a gente produzir soja, feijão e milho, esses produtos que são tão valorizados na economia brasileira, nós precisamos de uma estabilidade climática e de fatores ambientais que possam levar a essa situação, né? A previsão das mudanças climáticas até 2100 é que haja uma redução no nível de chuva de 10% a 25%. Então, ou seja, se nós não adaptarmos urgentemente uma mudança na forma como nós tratamos o movimento, sem que nós deixemos de lado a importância e a fundamentabilidade de um bom desenvolvimento econômico, nós estamos fadados ao fracasso, tanto na questão ambiental quanto na questão econômica. Mas, pode falar. Ô, Jota, você não acha que essa questão... Eu até consigo entender ambos os lados, né? Você não acha que essa questão ideológica, por exemplo, o cara do agro, ele vê o ambientalista como um cara que não vai querer deixar ele trabalhar, que bota ele como se fosse um vilão, entendeu? Faz uma narrativa do cara como se fosse o vilão. E, por outro lado, isso gera uma revolta na pessoa, que, por outro lado, também... o cara do agro, às vezes, quer negligenciar tudo, e aí o ambientalista também é tirado da conversa, e aí, não tem alternativa, não tem meio termo, eu vou fazer do meu jeito. Então, essa ideologia, você não acha que acaba gerando um prejuízo para o meio ambiente maior ainda? Eu tenho certeza, porque o meio ambiente, de novo, ele volta a ser uma pauta ideológica, quando, na verdade, ela é técnica. O principal problema do meio ambiente hoje, além da falta de tecnologia, é a desinformação, de ambos os lados. O setor agro, como tu bem colocaste, vê o ambientalismo como inimigo. Por quê? Porque o ambientalismo hoje, nas principais figuras que existem, não somente no Brasil, mas de nível internacional, ataca muito qualquer setor que busque um desenvolvimento econômico, né? Agora, basicamente, estão surgindo algumas correntes ideológicas, o ecossocialismo, por exemplo, que busca a total destruição do sistema econômico vigente para começar um fator basilar para começar com a preservação ambiental, quando, na verdade, isso é totalmente equivocado, né, para usar um termo correto, né? E quando a gente trata do lado do setor agro, também há muita desinformação, principalmente na utilização do uso dos agroquímicos, né, que é algo tão mal debatido na sociedade atual, né? A gente sabe a importância
da utilização dos agroquímicos para a produtividade brasileira. Nós não podemos esquecer que daqui a alguns anos, a partir de 2030, é a principal previsão, o Brasil vai ser responsável por 30% da produção alimentar mundial. Mundial. Então, a partir do momento que a gente ataca a utilização dos agrotóxicos sem levar informação do uso correto, a gente não somente está prejudicando os mais pobres a nível mundial, porque não vão ter algo tão basilar quanto a questão alimentar, como também nós prejudicamos a nossa economia e, além disso, contribuímos para o desmatamento. Porque se nós não aumentarmos a nossa produtividade, é necessário que haja um maior desmatamento e uma expansão de atividades agrícolas. Então, Perfeito. Perfeito, Jota. Resumindo, né, Jota? Você usando agrotóxico, você ocupa menos espaço e você não usando, você vai ocupar mais espaço. Esse é o resumo. Então, hoje a gente é carente de quê? A gente é carente de espaço. É a mesma coisa, o lixo, ele é uma coisa muito parecida, né? Ontem a gente teve aquela conversa e é praticamente impossível a gente não gerar lixo. Então, a gente fica sempre naquele debate, cara, então eu vou gerar menos lixo? Não, você vai gerar menos lixo, você vai fazer a destinação adequada, mas até você fazer essa destinação adequada, quanto de energia você gastou para fazer essa destinação adequada? Então, sempre algumas questões que ficam ligadas, assim, que a gente fica pensando, cara, não tem um fim, parece, né? Mas a gente sempre tenta buscar a melhor maneira, a maneira mais eficiente. E eu concordo com você, Jota, que é um assunto muito mais técnico do que uma questão de ideologia. Pois é, e a gente, isso aí que você falou é aquele exemplo, né? Que o PNIDO, que é essa referência em gestão de resíduos, falou pra gente que o cara ele quer dar a destinação correta do resíduo dele, então ele separa aquele reciclável, e aí para conseguir reciclar ele pega o carro dele, anda não sei quantos quilômetros, gastando combustível fóssil, emitindo CO2 e deixa lá o resíduo dele, volta para casa emitindo, esse resíduo tem que ser levado separadamente, então ele gasta mais combustível fóssil, então quando você vai fazer o balanço de tudo aquilo, ele gastou mais do que ele reciclou. Lógico que isso é importante pela consciência ambiental, então às vezes as pessoas vão ficar mais ligadas no que elas estão consumindo, se elas tiverem essa consciência, mas na ponta do lápis mesmo, quando você vê, não está valendo a pena. Então é importante a gente ficar sempre ligado nisso, né? Não adianta a gente ir no mundo perfeito, na utopia, achando que está resolvendo o problema, que às vezes a gente está piorando, né? Com certeza. Com certeza. O exemplo agora que vocês trouxeram sobre essa conta não fechar, né, sobre esse gasto excessivo energético para, teoricamente, com um objetivo positivo de gerar menos lixo, né, e de realizar a destinação correta. Aconteceu esse debate também, muito semelhante, agora na privatização, entre aspas, da privatização da Telebrás, né, porque, na verdade, é um grande oligopólio que está sendo criado, né? Uma privatização fake que aconteceu agora no governo federal, que foram criadas novas áreas de utilização de termoelétricas, uma fonte de energia totalmente atrasada, retrógrada, enquanto o mundo, a Alemanha, enquanto o Canadá estão indo são países que estão indo em lugares assim, de forma totalmente estão tomando rumo de forma totalmente contrária à forma de geração de energia. O Brasil está investindo, né, numa fonte que é 25% mais poluente, e além disso ela está investindo em locais que não são adequados à utilização dessa energia, que vai formar a necessidade de criação de gasodutos. Ou seja, você está aumentando a emissão não somente pela utilização das termoelétricas, mas também na tentativa de transporte desse material. Então é uma tentativa, de certa forma, duplamente de poluir o meio ambiente.
Nossa. Essas reflexões, né, Jota, faz a gente pensar em várias outras coisas, né, cara, como várias outras soluções que as pessoas apresentam. E a gente vê que um exemplo mesmo, a gente, né, a gente vê que tecnicamente dá para a gente reciclar quase tudo, né? E só que às vezes até no processo de reciclagem de um determinado tipo de material, você vai estar poluindo muito mais do que se você estivesse dispondo esse material em um aterro, né? E muita gente critica essa ação que é enterrar o material. Mas aí você tem o outro caso, se você refletir muito bem, né, que você está poluindo muito mais do que está enterrando. E aí, Jota, fala, Claudinho, você tá doido para falar aí. Eu ia falar daquele exemplo da lei que proíbe os canudinhos plásticos. E aí o pessoal começou a usar canudo de papel, esse tipo de coisa. E quando você faz a análise da reciclagem de plástico comparado com a reciclagem de papel, a reciclagem de papel é extremamente mais poluente do que a reciclagem do plástico. Então, quando você faz essa troca, na verdade você está degradando mais do que se você estivesse reciclando o plástico. E lógico, o plástico é um problema, existe uma quantidade enorme de plástico já nos oceanos, isso é um problema gigante, só que a gente sabe hoje que se você destinar, por exemplo, no Espírito Santo, que tem uma boa coleta, e tem na Grande Vitória aqui, o resíduo vai para aterro sanitário. Se você destinar corretamente o seu plástico, ele não vai parar no mar. Então, às vezes, você está poluindo mais para botar o papel, sendo que eles vão parar no mesmo local, o plástico e o papel, que é no aterro sanitário. Perfeito. E aí, né, Claudinho, a gente tem um novo movimento, né, que é dos consumidores, né, dessa nova economia, dos consumidores ser mais consciente, né? Então a gente tem alguns aproveitadores, né, usando o nome eco, bio, em seus produtos. E aí eu queria queria que o Jota concluísse esse pensamento. Eu acredito que a gente pensa igual. O que você acha, Jota, né, das pessoas que usam, né, esse termo, né, essa fala ambiental para aumentar o seu valor de mercado até mesmo, ou até mesmo falar com que seu produto vale mais porque ele é eco, porque ele é bio? Eu sou extremamente favorável que o mercado passe a enxergar a importância da questão ambiental para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para os seus lucros, né? Eu acho que o lucro ele não é necessariamente um problema. Eu acho que o lucro, inclusive, ele deve ser incentivado, porque ele é uma forma de buscar com que as empresas busquem aumentar sua geração de renda, busquem aumentar a tecnologia, etc., e muitas outras externalidades positivas para a sociedade. Mas eu acredito que a sociedade tem um papel fundamental para evitar aquilo que você chamou, que existe um termo em inglês, você sabe que é uma dificuldade minha, mas vamos lá, vamos tentar. O greenwashing, tá? O greenwashing é justamente essa empresa, quando ela se traveste de um posicionamento ambiental, bota um selo verde em qualquer tipo de serviço ou de bem produzido, e a partir daí ela já forja as suas reais atividades de produção e muitas vezes tendem a continuar tão poluidoras quanto o selo, né? Mas acho que daí é um papel das agências reguladoras, daí entra um papel muito importante de fiscalização do Estado para garantir com que essas práticas sejam suprimidas e punidas da forma como deveriam ser, e também do consumidor para estar sempre alerta à origem dessas empresas e suas reais intenções, né? As empresas elas estão mudando muito, que é o chamado ESG, né? A visão de mercado sobre o meio ambiente, e estão vendo que já é uma demanda da própria população que sejam estabelecidas métodos de compromisso de preservação ambiental para garantir um maior sucesso dentro do mercado global, né? Uhum. E aí, né, Jota? Fala aí.
Não, então, o que eu queria, que é a minha opinião, né, sobre esse problema, é resumir isso, cara. Qual é o foco? O foco é resolver o problema da gente diminuir essa emissão, diminuir essa degradação do meio ambiente. O foco é esse. E aí, muitas vezes, pessoas usam, né, esse foco, né, querendo utilizar, né, Jota, exatamente eu também não sou muito bom de inglês, mas uso exatamente esse termo aí que você acabou de falar, que eu não vou nem repetir aí, porque acho que o Claudinho sabe melhor. Claudinho morou lá na Irlanda há muitos anos, então. Se fosse italiano, o Bruno ia dar show. Se fosse italiano, tá tranquilo. Mas uma coisa legal dessa iniciativa é que sempre que é falado essas questões ambientais, a gente pensa logo no governo impondo alguma coisa às empresas que não queriam fazer. Agora, essa iniciativa é totalmente diferente. Por quê? Porque essa nova geração de consumidores, eles estão exigindo que as marcas façam isso. Se você não fizer isso, eu não vou consumir o seu produto. Então, na verdade, não é o governo que está pondo uma arma na cabeça ali dos donos de empresa e falando, cara, vocês têm que ser sustentáveis, vocês têm que olhar para a parte social, vocês têm que olhar para a parte de governança. Na verdade, são os próprios consumidores que estão fazendo esse movimento. E o consumidor, na verdade, é o patrão de todo mundo, né? Porque ele pode acabar com uma empresa simplesmente pegando o seu dinheiro e comprando na empresa do lado. Então, no final das contas, é um movimento sustentável, porque quem está mandando é o consumidor e não o governo. Isso é muito bacana, Claudinho, que você falou, porque eu lembro muito da questão dos canudinhos, como tu bem colocaste, né? A questão dos canudinhos é uma boa iniciativa, é uma boa intenção, melhor dizendo, mas que traz resultados extremamente prejudiciais. E daí, se o tema do nosso podcast aqui é desenvolvimento sustentável ou preservação, desenvolvimento econômico ou preservação ambiental, eu posso dizer claramente que essa questão dos canudinhos é um exemplo que acaba prejudicando os dois. Então, você não precisa fazer uma escolha. Você acaba prejudicando os dois ao mesmo tempo. Porque pelo lado do desenvolvimento econômico, você esquece que a partir do momento que você cria algo de forma coercitiva, ou seja, o Estado batendo na nossa porta e criando leis e regulamentações a partir de boas intenções que não geraram resultados práticos, positivos, em muitos lugares que têm condições econômicas semelhantes à nossa, não adianta você importar um modelo de produção semelhante a países desenvolvidos de uma hora para outra. Existe uma construção. E hoje, quem está sendo prejudicado com a questão dos canudinhos são os pequenos e médios empreendedores, né? O cara da carrocinha, que dá o refri na latinha, né? É o pequeno barzinho, o boteco da sua esquina. São esses caras que estão sendo prejudicados. Então, o que eles vão acabar fazendo? Bom, se eu não posso dar canudinho, eu vou tentar dar outro produto para que o consumidor possa consumir com uma certa higiene, do mesmo custo, ou do custo mais próximo possível àquele que eu tinha antes. Ou seja, vai usar copo plástico. Existe um gasto ainda maior. Em contrapartida, quando você tem a demanda da população, o que você vê? Você vê o exemplo do Big Brother, né, que é muito positivo, e eu vou falar ele 200 vezes. Eu fiquei impressionado, que foi a questão do iFood. O iFood, numa prova do líder que teve no último Big Brother Brasil, ele deu um presente, né, com a tentativa de divulgação da sua marca, né, e levou diversos alimentos para uma das participantes. Em cerca de horas, as redes sociais, principalmente no Twitter, estavam descendo o cacete no iFood pela quantidade de plástico que havia sido disponibilizado no programa por uma refeição simples. No outro dia, o iFood já mudou sua marca, já botou um verde e, além de mudar sua marca, que era o que eu havia comentado tudo antes, ela mandou um outro alimento com a utilização de materiais ecossustentáveis, no caso, né? Então você vê como a pressão da demanda social ela é exercida, ela é extremamente mais efetiva do que a coercitiva. Perfeito. Tirando que fica aquela... Você não fica... quando essa questão do canudo é proibido, eu acho que gera em muitas pessoas aquela questão do eco chato, né? Pô, que cara enjoado, cara, não posso usar um canudo, que coisa chata.
E quando é uma demanda da própria pessoa, cara, eu não vou consumir algo que seja assim. Ela não está impondo isso para ninguém. Ela se sentiu mal com isso. Então não fica aquela questão de você querer mandar na vida de todo mundo e ser aquele eco chato que vai ficar ali cagando regra. Então isso que é legal também. Eu acho que eu vou fazer até uma comparação aqui para falar desse assunto que aconteceu. Isso a gente está falando no âmbito ambiental, mas eu vou falar um pouco do âmbito social que a gente viveu agora na pandemia, né? Um exemplo mesmo, várias empresas fecharam, não foram trabalhar. A Renner, por exemplo, foi uma das primeiras a fechar as portas e os funcionários ficarem em casa, ou seja, prejuízo, né? Aí você vê pequenos comerciantes que eles tinham que trabalhar porque, na verdade, aquilo que eles vendiam era o almoço deles, a janta deles depois. E aí você vê o caso, uma analogia que o Jota fez, ele foi muito feliz, sobre os comerciantes que vendem, né, esses canudos, o que eles vão fazer, entendeu? Lógico, eles têm outras coisas, mas alguém foi prejudicado nessa cadeia também, né? Alguém tá sem vender o produto que ele já vendia talvez há anos. Então é sempre uma cadeia ali. Lógico, tem vários produtos que são atualizados e o mercado ele faz isso, né? Mas a gente tem sempre que pensar, né? Qual o efeito que isso vai causar. Por isso que o assunto, resumidamente, né? Mais uma vez, é muito mais técnico do que uma questão de ideologia, né? E é esse o meu pensamento. E Jota, eu queria saber qual que é o seu pensamento. Se a gente está falando aqui que o governo não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, que lei às vezes não é muito legal, qual que é o papel do governo para a gente não acabar numa tragédia dos comuns, né? Todo mundo degrada um pouquinho ali, e quando você vai ver não tem mais nada. Qual que é o papel do governo para você? Fiscalizar e punir. Eu acho que o governo ele tem que buscar ter menos avesso à iniciativa, ele precisa ter uma ampla visão acerca de como funciona o seu país, e daí que vem a minha crítica tão forte pela ausência de um projeto de desenvolvimento. E esse projeto de desenvolvimento não é medidas, precisamos industrializar o Brasil. Não, eu não acredito nisso. O que eu estou dizendo de projeto de desenvolvimento é realmente saber qual é a forma econômica que o Brasil hoje, que se estabeleceu, e aquilo que ele quer ser. A partir daí, nós podemos criar um papel para o governo de forma mais clara. Mas hoje, o papel do governo deve ser fiscalizar as atividades e garantir que elas venham estar sendo cumpridas pelo bem do próprio mercado de forma economicamente sustentável e com respeito ao meio ambiente, e punir aquelas atividades que eventualmente venham a não convergir com essa forma de pensamento. Mas o Estado ele tem um papel fundamental também em garantir os direitos de propriedade. A partir do momento que o Estado ele se nega àquela ideia de que nós vemos em muitos cursos populistas por aí, né? Ah, mas não sei o que é nosso, não pode mexer. Ah, mas não sei o que é nosso, não pode mexer. Ou seja, o Estado ele se atribui de tantas responsabilidades que aquilo que é seu papel inerente, que é fiscalizar e punir, ele acaba deixando de lado, não é? Então, a partir do momento que nós temos direitos de propriedade bem garantidos e que nós possamos garantir que aquelas pessoas que vierem a transgredir a lei serão de fato punidas e responsabilizadas pelos crimes que cometeram, eu acredito que já será um grande avanço, tanto para a questão ambiental, tanto para a questão social, quanto para a questão econômica do Brasil. Um exemplo mesmo, né, Claudinho? Aquele exemplo que o Penido deu foi muito bom, cara. De uma usina de reciclagem de lixo, por exemplo, ser administrada uma usina de reciclagem de lixo pública, né? Uma administração pública e não privada. Aí imagina, um parafuso quebra, aquele monte de procedimento que você tem que acompanhar.
E é tipo um processo que, exatamente, não tem eficiência, né? Então a gente está correndo atrás. É exatamente isso, Jota. Você falou que, cara, eficiência. As soluções, elas têm que ser eficientes, né? Acho que o Claudinho pode completar também isso. E tirando a questão da inovação, entendeu? Então, às vezes vamos dizer, o lixo é uma coisa estratégica para o Brasil, porque se você não reciclar, vai contaminar tudo. Então, vamos fazer isso público. E aí, o cara que conhece, que está no dia a dia da máquina pública, ele sabe que é muito difícil você inovar. O cara, às vezes, se ele quiser contratar uma inovação, uma empresa para fazer uma coisa, ele pode até ser preso, porque aquilo não constava na lei dele fazer aquilo. E o cara, para comprar coisa, é impossível. Então, às vezes, fica mesmo com boa vontade, fica impossível fazer algumas coisas no setor público. E uma coisa que você falou, Jota, que eu acho muito legal, é a questão de punir. Então, não adianta você querer olhar um empreendimento, um empresário, né, como um vilão, e antes dele fazer, eu já vou criar diversas barreiras, regras para ele fazer, para eu garantir que nada vai dar errado. Quando, na verdade, talvez o bacana seria, cara, pega, faz. Agora, as leis são essas. Se for provado que você descumpriu algo e contaminou algo, você vai pagar. Que é o que a gente não vê no Brasil, né? Às vezes a gente tem diversas leis, a demora no licenciamento, a gente para licenciar uma usina de reciclagem, demorou mais de um ano, uma usina de reciclagem, para você ter ideia. E aí a gente vê acidentes aí gigantescos e ninguém vai preso, ninguém é punido. Então não existe a punição, existe só a barreira, que muitas vezes só atrapalha o menor, que não tem muito dinheiro, e quando chega na hora da punição, ela não existe. Então é um problema. A gente deveria punir depois do ocorrido, não criar barreiras antes para evitar que aconteça, né? Eu acho que tem dois assuntos que agora tu tocou num ponto, Claudinho, que está sendo muito debatido nos últimos meses, né? Até mesmo porque a Câmara Federal começou a discutir o novo licenciamento ambiental, né? Eu acho esse novo licenciamento ambiental, eu sou uma pessoa que concorda com o que colocaste agora, sobre ter esse discernimento e valorizar o princípio da boa-fé do empreendedor. Só que daí o que acontece? Quando isso vem para discussão, como foi colocado pela Câmara dos Deputados, permite estradas sem licenciamento, com flexibilização de licenciamento. Isso não existe. Isso não existe. Então o cara vai colocar uma estrada que atravessa a Amazônia. Mas isso aí haja com boa fé. Não. Isso aí é natural, que precisa ter uma maior fiscalização e acompanhamento do Estado. Só que daí você vem para o âmbito municipal e a dona Maria quer sair do desemprego, enfim, até mesmo uma forma de incentivar com que as mulheres avancem no mercado de trabalho. A dona Maria quer fazer um salão de beleza. Ela cai numa burocracia, contrata advogado, contrata contador para abrir um salão de beleza na esquina de sua casa. Entende? Então tem uma diferença muito grande das formas de empreendimento que são estabelecidas no Brasil e, consequentemente, no acompanhamento que o Estado deve realizar. Mas é isso. Muitas vezes o Estado é errado, o Estado ineficiente. É muito mais fácil você dizer que você não consegue cumprir as demandas com eficiência, porque não tem tecnologia, porque também não tem vontade política e acaba gerando diversos transtornos na realização de algo que seria benéfico para a sociedade, benéfico para os mais pobres, coisa que nós não podemos deixar de esquecer no debate ambiental. Eu vejo que é um fator, até fico um pouco nervoso quando eu comento isso, porque é um fator que realmente prejudica muito o debate ambiental, que nós temos autoconsciência. Mas não tem que se olhar no espelho e dizer, eu sou pobre. Eu sou pobre. Bom, então a nossa preocupação vai ser com o panda, a foca monge do Havaí. Não, nós somos um país pobre. Nós temos que resolver a questão econômica com responsabilidade ambiental. Justamente porque a responsabilidade ambiental hoje é um fator determinante para o sucesso da questão econômica. Perfeito. Eu não digo nem no âmbito ambiental, mas qualquer pessoa que vai abrir algum negócio hoje, ele já começa no negativo, né? Ele tem que fazer um investimento gigante antes, aguentar um tempo ainda para ele ser liberado para começar a trabalhar. Então, qualquer tipo de negócio hoje que você for abrir no Brasil hoje, você começa já no negativo. Então, você tem que fazer um planejamento muito bem feito.
E isso é legal, aquela frase, né, que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza, né? Então, resumindo aí o que o Jota falou, eu acho que é isso, né? O cara, Muito bom. em passando fome, ele não vai querer saber se o animal está em extinção ou não. Agora, quando ele pode escolher, né, o que ele vai comer, então lógico que eu vou escolher um que não está em extinção. Mas com certeza, gente, por que o debate ambiental é tão mal falado hoje pela população? Qual é o cerne o grande problema da última década que foi escolhido por alguns ambientalistas para debater com a população? Com a população que hoje, você sabe muito bem disso, não sabe o básico, que é a questão do tratamento do lixo. Aqui em Porto Alegre a gente teve um investimento maravilhoso, a Orla do Guaíba, que vem encantando o Brasil inteiro. A Porto Alegre vivia em costas para o Guaíba e foi realizado um empreendimento que colocou a cidade em frente para um dos maiores monumentos do sul do Brasil. E ela está abandonada ao descarte irresponsável de lixo aos finais de semana. Agora a gente está entrando na sexta-feira. Hoje de noite eu vou mandar uma foto para vocês. Vocês vão ver a situação da aula. As pessoas não estão abertas ao óbvio. E o que os ambientalistas escolhem como prioridade para debater com as pessoas? Olha só, não come essa carne aí. Sim. A carne hoje está associada muito mais ao status, à questão cultural, à questão de luxo alimentar. Não estou dizendo que o vegetarianismo, o veganismo não é importante. Acho que é importante. Mas não é nem de longe uma pauta que deveria ser colocada em um país que não reconhece o que é mais básico na questão ambiental, que é o respeito e o tratamento dos resíduos sólidos. Uhum. E Jota, Jota, bota os dois fones aí rapidinho. Bota os dois fones na orelha que fica melhor te ouvir. Eu e o Claudinho, Jota, assim, a gente vivenciou um contraste cultural que foi até bem bacana, que fez a gente pensar um pouco. A gente recebeu aqui um grupo de alemães, né? Então eles viram o aterro nosso, né, o aterro sanitário, por exemplo, onde a gente está, que é dentro da marca ambiental, um aterro totalmente preparado, né, para receber o lixo. E aí eles simplesmente olharam o aterro e falaram: nossa, vocês enterram o material? Aí, tipo, como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Tipo, cara, por que vocês não reciclam? Isso aí é dinheiro e tudo mais. Mas aí você imagina, né, um país que nem o nosso, que falta o básico, né? Como que a gente vai reciclar o material? Porque o valor do lixo, se você for pegar o valor do lixo hoje que é cobrado no Brasil para a gente enterrar, ele ainda é barato para você enterrar. Aí lá na Alemanha, se você pegar uma tabelinha aí de preço de lixo, a população paga para essa solução. Então, gente. E eles pagam por isso, entendeu? Então, é diferente daqui. Agora você imagina você passar para a população um preço para você dar uma solução nobre para o lixo, uma população que não tem o básico. E como que você vai transferir isso, entendeu? Como que você vai passar? Um exemplo mesmo, recentemente a gente recebeu também um rapaz lá de Governador Valadares, que ele teve uma ideia muito boa, que era implantar ecopontos na cidade para captar resíduos da construção civil de pequenos geradores, né? Uma solução muito boa. Então, o que aconteceu? Ele chegava e construía esse ecoponto, principalmente em bairros pobres. E as pessoas começavam a perguntar: o que vai ser aí? Vai ser a creche? Vai ser o hospital? Vai ser a escola do meu filho? Então, olha o contraste, entendeu? Tipo, não, aqui vai ser um ecoponto, você vai jogar o seu lixo aqui. Aí, pô, não quero ecoponto, eu quero escola, eu quero hospital, entendeu? Só para completar esse assunto que a gente estava falando e algumas coisas que a gente vivencia aqui diariamente, né, que são fatos aí que acontecem. Você devia reciclar o lixo todo. Então tá, ó. Você não vai ter mais escola, você não vai ter mais hospital. E a gente vai botar uma tecnologia aqui alemã e vai reciclar o seu lixo todo, ok? Então, assim, é lógico que não é bem assim. Talvez a gente consiga achar uma saída, mas não é tão fácil quanto as pessoas acham, né? Na utopia, né? E, não, então vamos dar o lixo para os catadores. Cara, são montanhas de lixo. Se a gente pegar todo o lixo da cidade e jogar na associação de catadores, eu acho que eles vão morrer enterrados. Porque é muito lixo, eles não têm condições de receber esse lixo todo. Então, a realidade do Brasil é totalmente diferente. E você estava falando da carne, os alemães, quando vieram aqui,
a gente também levou eles em pontos turísticos, e do lado de um ponto turístico aqui nosso, tinha um esgoto vazando assim pro mar, uma vala. E aí a primeira coisa que eles olharam e perguntaram assim, falaram, mas eu não estou entendendo, vocês estão jogando esgoto no mar? Mas como assim? Por que vocês não tratam esse esgoto? Isso não faz o menor sentido. Então tem aquelas coisas básicas que a gente não trata nem o nosso esgoto. E as pessoas estão querendo bater, o esgoto passa no pé dela, do lado dela, e ela está batendo, às vezes, num cara que come carne. Então é uma coisa assim, você está querendo brigar com uma cultura de uma pessoa que gosta de comer carne, que talvez está errado, mas vai ser muito difícil você mudar isso, enquanto tem um esgoto que ninguém gosta, que passa do seu lado e a gente não faz nada. E o Brasil hoje, há pouco tempo, a gente teve essa discussão também na política, né? O Brasil com 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto, sem acesso ao que é mais básico num país, e alguns grupos ideológicos estavam dizendo, não, mas como é que você vai privatizar algo que é essencial? Como é que as pessoas vão ter acesso se o preço for alto? Bom, é básico, elas não têm acesso hoje. Então você tem a possibilidade de fazer um novo marco de saneamento, né, que pode gerar 700 bilhões de reais, que ajude a dar à população mais pobre condições básicas de um assunto, básicas de um serviço, mas não, você prefere ficar com esse discurso de que nós não podemos privatizar porque nós vamos tirar um serviço que as pessoas já não têm da população. É algo. Agora, Jota, já caminhando para o final aí do podcast, eu queria te perguntar se você quer deixar alguma frase, alguma perspectiva para o futuro, o que você acha disso tudo que a gente debateu, e se você quer deixar um recado aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Gente, primeiramente queria agradecer muito o convite, sempre gosto de bater um papo com vocês. Desculpa, porque hoje eu tava assim, a gente marcou esse, para quem está nos ouvindo agora pelo podcast, a gente marcou pela manhã, então hoje o dia já vai ser quente. E hoje eu já comecei nervoso só com esse nosso bate-papo aqui. Mas foi maravilhoso. Queria desejar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, pessoal, a primeira delas é calma. Calma. Tem muita desinformação por aí. Isso quer dizer que a questão ambiental não necessita de uma mudança rápida. Não, isso não quer dizer serem negacionista e serem irresponsável da minha parte dizer. Mas ela precisa de uma transição responsável que precise e considere o raio-x do nosso país, que conheça o nosso país e que saiba aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser. O Brasil hoje, certamente, tem um potencial que pode juntar o potencial do agro, o potencial, daí eu vou falar até amanhã, né? Mas o potencial, o ativo da bioeconomia. Nós podemos ser um grande país se nós conseguirmos fazer a escolha de irmos para um caminho desenvolvido economicamente, considerando sempre a preservação ambiental. Então, calma, avalie as desinformações e passe a ver o meio ambiente não como seu inimigo, mas sim como uma grande oportunidade de sucesso para o nosso país e para as futuras gerações. Perfeito, Jota. E a calma também, Jota. A calma também eu vou usar também para salvar essa live, entendeu? Porque a gente não pode perder essa conversa. Quem quer ter essas informações com muita calma também, com muita serenidade, vá no canal dele no Instagram, siga o Negro. Cara, muita informação de qualidade. Ele tem até o livro aí atrás de você, né? Já tem uma postagem bem legal sobre o livro, Filosofia Verde, do Roger Scruton, não é? Como Pensar Seriamente Seu Planeta. Grande livro do Roger Scruton, Filosofia Verde, mas é realmente apaixonante, indico muito para o pessoal que gosta de um lado mais político e quer conhecer uma nova forma de pensar o ambientalismo no Brasil. Então fica aí a dica, e sigam também esse podcast aqui no Spotify, e sigam @Vila Recicla no Instagram. Quer dar um tchau aí, Bruno? Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Valeu, Jota. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Até Valeu, a próxima, hein? Até a próxima. Qualquer coisa tem um Vamos grupo ter aí. vários. Valeu. Vamos ter vários. Tchau, tchau. Show de Valeu. bola. Fico feliz. Abraço. Salva aí, salva aí.